Fala pessoal, boa tarde a todos. Fazendo esse vídeo aí, pessoal, para mostrar para vocês como é que foi o nosso dia de operações no dia de hoje, dia 20 de julho. Vou estar passando aqui pela tela, mas antes de tudo aí, pessoal, não se esqueça de deixar um like, deixar aí nos comentários o que você achou do vídeo aí, né? Curte o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Vou botar a tela aqui e passar aí junto com vocês. Então, botando a tela aí, pessoal. Bom, olha só, eu vou estar passando primeiro pelas ações, depois eu passo o índice e o dólar. Falando aí de AMER3, pessoal, a movimentação de AMER3 hoje, nós vimos um padrão de compra no rompimento dessa resistência. A gente estava esperando a compra aqui desde o Candle 4, né? Porque a gente viu esse movimento aqui chamando a atenção como uma movimentação de impulso, correção, pivô. Ela aprofundou um pouco mais, mas mesmo assim ela trouxe um padrão de compra. Projetamos alvo. Ela não conseguiu atingir o alvo e aí a gente saiu no 0 a 0 aí da AMER3. A Azul também trouxe contexto de trade. No caso aqui da Azul, a gente viu a compra da Azul no rompimento dessa máxima. Um pivô clássico, né? Um clássico eu posso classificar ele até como perto, porque se eu pegar da mínima ao topo, o fechamento de candle foi acima da retração de 38, tá? Então eu posso falar aqui que essa movimentação é um clássico perto. E esse clássico perto aqui, pessoal, tá? Ele atingiu o alvo aí de 100% na Azul. B3SA3 também trouxe trade pra gente. Pivô clássico também. Trouxe a ignição, pullback, acima já da média móvel de 200. Colocamos a entrada, chegou até o seu terceiro alvo. Um trade bem bonito aí dentro da B3. BBAS também trouxe trade para nós. No caso da BBAS, o que eu fiz aqui? Eu juntei com o dia anterior. Então, quando eu juntei com o dia anterior, eu marquei isso aqui como Power Breakout. A entrada já estava a partir da primeira barra. Ela veio aqui depois, rompeu, a gente colocou a entrada, deu alvo, saída no 0 a 0 aí na BBAS. O Bradesco também vimos um trade nele hoje. O trade que nós vimos no Bradesco foi um trade baixista, tá? Então ele fez a barra de ignição, com essa cauda eu marquei isso aqui como um pullback oculto, coloquei a venda, só que infelizmente ele acabou aqui estopando esse movimento. Depois até acabou caindo aí Bradesco na sua movimentação. BPAC, também vimos um trade clássico no dia de hoje, um trade de pivô clássico, impulso, correção. Repara que aqui ele tinha fechamento acima da média móvel de 20, mas depois não fechou acima da 20 e aí rompeu o fundo. Então a gente colocou a venda, bateu aí no alvo de 100% aí a BPAC. CVC também trouxe contexto de trade, só que CVC foi um contexto de abertura, ela abriu num fabuloso 4, deixou a barra 2 aqui como uma barra de cauda inferior e também um gift. Nessa movimentação de pullback oculto a gente colocou uma entrada, depois eu até poderia estar entrando aqui nesse pivô clássico, mas já era o terceiro alvo da barra ali do dia da CVC. A Gol também trouxe trade para nós. O movimento de Gol foi na abertura. Eu marquei esse movimento da Gol como saída já de Power Breakout do dia anterior. Ela trouxe compra, bateu o alvo e aí deixou saída também pelo 0 a 0 no movimento aí da Gol. Nós vimos também Natura saindo no contexto de trade. A Natura, ela estava trabalhando num range, rompeu o range, fez um pullback na antiga resistência, que agora vira suporte, um pullback de pré-rompimento, rompeu num formato Power Breakout da média móvel de 9 períodos e atingiu seus alvos. Lembrando que essa média aqui em rosa, um pouco mais clara, que é a média móvel de 9, azul, média móvel de 20 e média móvel de 200 aqui no rosa, ok? A Petrobras também trouxe contexto de trade num pivô. Ela estava fazendo um breakout no dia anterior, ela rompeu esse breakout, fez um pullback, barra com máxima e mínima maior que o candle anterior e aí rompeu a mínima. No rompimento da mínima aqui, ela trouxe padrão de violação e tinha alvo até a região de 28,74. A Suzano, pessoal, também trouxe contexto de trade. Nesse caso aqui da Suzano, ela trouxe uma abertura com barra de ignição, zona de armadilha, que é quando fica entre média móvel de 200 períodos e média móvel de 20 larga. Como ela tinha uma zona de armadilha larga, depois da barra de ignição deixou um gift com cauda superior, a gente viu a venda aqui da Suzano
e ela foi buscar lá a média móvel de 200. Trade clássico dentro de zona de armadilha. E a Vale, ela deixou contexto de fabuloso 4. Mas eu achei perigoso, porque essa barra elefante era muito grande. Essa barra elefante da Vale, ela era maior que a movimentação da Vale de vários e vários dias. Então me deu um pouco de receio aí esse movimento. Até falei pro pessoal evitar esse trade, mas acabou saindo um fabuloso 4, depois fez um pivô e atingiu o terceiro alvo da barra. E aí agora, pessoal, falando do índice futuro. O índice futuro hoje, tá? A gente viu o seguinte. Quando ele abriu, a gente marcou isso aqui como um range. E esse range estava dentro de uma zona de armadilha entre média móvel de 20 e média móvel de 200 períodos. Então, nesse movimento, eu esperei o quê? Romper, fazer o pullback para ativar um trade. E, de fato, se você for observar aqui, ó, ele fez a movimentação no range, ele rompeu o range, o candle 7 é um pullback, se você marca a mínima do candle 6, ele abre venda, aí você projeta o candle 7 aqui para baixo, com esse pullback você tem os alvos. Se você reparar nessa movimentação dele, depois ele acabou rompendo, mas ele daria aqui, ó, uma cutucada de stop, então ele daria um stop. A gente não fez essa operação, por quê? Porque a 200 estava na cara, e aí ficou perigoso estar fazendo esse tipo de operação com a 200 na cara. Aí a gente viu ele caindo, quando foi próximo de 10,5, o mercado começou a subir, e o mercado americano que está aqui, pessoal, ó, ele subiu muito forte de manhã. Então, com essa subida forte do mercado americano, a gente colocou um trade aqui no índice futuro numa volta em V. A gente colocou aqui esse movimento, caracterizou ele como uma volta em V. Só que agora, fazendo a revisão, até percebo assim, pô, não seria muito certo ter colocado esse movimento como volta em V. Nessa movimentação, ele acabou rompendo esse topo, a gente colocou uma compra aí, projetou o alvo do 17 para o topo, a gente conseguiu pegar o primeiro alvo dessa movimentação, quase um segundo alvo. Nesse contexto, o stop ficou na mínima do 17, ele quase estopou, mas aí ele foi, bateu o primeiro alvo, a gente colocou o stop no 0 a 0, ele tirou. E aí ele fez uma queda muito forte. Aí na queda forte, ele começou a voltar simetricamente forte. No que ele volta simetricamente forte, eu pensei, bom, o mercado americano está subindo com força, como a gente consegue ver aqui, ó, mercado americano subindo com força. Então eu pensei, pô, o índice futuro vai acabar subindo. Se ele vai acabar subindo, o que eu fiz? Eu fui para o gráfico de 2 minutos. No que eu vou para o gráfico de 2 minutos, a gente identificou um pivô perfeito, que foi esse movimento aqui, ó, nesse rompimento. Esse pivô perfeito deu contexto aqui para trabalhar comprado. Eu poderia projetar esse movimento para cima na volta em V, mas a gente projetou isso aqui, ó. A gente pegou toda a impulsão dele. E aí a gente conseguiu aí bater o primeiro alvo desse trade aí do índice futuro. Foi bem bacana essa movimentação. Depois, voltando aí para o gráfico de 5 minutos, pessoal, a gente foi almoçar, não fez mais nada aí dentro do índice. Mas dá para observar aqui bem claro que ele deixou um ombro cabeça-ombro invertido. E nesse ombro cabeça-ombro invertido, ele deixou uma tricky entry. Então eu poderia estar entrando aqui nessa tricky entry, projetando o candle 15 com o candle 15 não, o candle 45 com o candle 43 para cima. Ele chegou a bater alvos e depois que ele rompeu a máxima do dia, ele fez um pullback de rompimento aqui no topo do dia, que também seria um contexto para uma abertura de trade a partir do rompimento da máxima, o stop no pullback e o alvo projetado para cima. Só que aí esse contexto de trade acabou dando stop no dia de hoje. Esse foi o movimento do índice. E agora o dólar, tá? O dólar hoje, movimentação do dólar. O dólar, quando fez a sua abertura, a gente localizou esse movimento como fabuloso 4. Como fabuloso 4, eu gostaria de ver uma barra de ignição e sair comprando o dólar. Não foi o que aconteceu, ele veio para baixo. Então eu caracterizei aqui como range de abertura. Quando eu vi o range de abertura, eu esperei confirmar esse movimento. Aí na confirmação desse movimento aqui, pessoal, poderia estar fazendo a compra a partir dessa violação, o stop no próprio gift, porque ele deixou um gift aqui, ó, e projetando esse movimento para cima. Ele chegou até a cumprir aí um segundo alvo.
Mas essa movimentação a gente acabou não vendo ali na hora, né? No tempo ali onde ela estava dando um rompimento. O que a gente viu? O rompimento aqui dessa resistência. O rompimento dessa resistência do dólar aqui, pessoal, foi onde a gente entrou, inclusive. A gente denominou isso aqui como range. Rompeu o range, pullback clássico, pivô. E aí a gente projetou o alvo do pullback do 6 até o candle 5. Ele faltou 2 pontos, tá, para atingir o alvo. Voltou tudo. No outro candle, quando abriu, quando ele começou a ameaçar para cima, ele não estava indo. O que a gente fez? A gente tinha o stop aqui nesse fundo, pegamos o stop e jogamos para o 0 a 0. E decidimos, então, sair no 0 a 0 aí no caso do dólar, tá? Então foi um trade completamente anulado. Aí depois, tá, pessoal, nessa movimentação, a gente viu essa queda abrupta dele. Não operamos essa queda, tá? A gente marcou aqui esse fundo para um possível trade vendedor. Ele não rompeu e voltou para cima. No que ele voltou para cima, eu falei, bom, impulso, volta em V. Se ele tem volta em V aqui, vou para o 2 minutos. No que a gente foi para o 2 minutos, no dólar futuro, a gente viu aqui um pivô de alta. E aí a gente colocou a entrada no rompimento desse candle vermelho 61 do 2 minutos. Projetamos esse movimento para cima. Ele bateu o primeiro alvo, a gente colocou o stop no 0 a 0, isso pelo 2. Pelo 5, tá? A gente viu uma volta em V nesse gift que ele deixou aqui e a volta em V clássica, que foi aqui no rompimento dessa resistência. Por quê? Barra com máxima mínima maior que o candle anterior, máxima mínima maior, máxima mínima maior, máxima igual, mínima maior, máxima maior, mínima maior, máxima e mínima menor. Então aqui eu tenho impulso, correção, pivô. A gente viu aí, colocou entrada na violação dessa máxima. O stop nessa mínima. E aí projetou esse alvo aqui para cima, nessa movimentação. E aí ele chegou a bater alvo de 100%. Só que antes aqui, pessoal, ele ficou titubeando muito. Então ele rompeu, não foi, não foi, não foi, não foi. A gente decidiu sair do 0 a 0 aqui nesse trade. Tá? Então o dólar, infelizmente, ele não deu para correr muito bem. Só pelo gráfico de 2 minutos mesmo. E agora à tarde, tá? A gente não operou dólar. Agora à tarde, não. A gente fez uma operação aqui, ó. Desculpa, agora à tarde. Estava acompanhando ele, tá? A gente viu uma operação, mas ela não desenvolveu muito, que foi no rompimento desse topinho aqui, ó. A gente colocou um trade, a gente viu como um pivô no rompimento, colocamos um trade aqui, tá? E não entramos depois aqui, porque eu estava esperando bater na média móvel de 20, então ele só bateu aí o segundo alvo. Esses foram os contextos, ok, pessoal? Então, espero que ajude aí para vocês estudarem aí agora à noite, tá? Nasdaq Futuro fazendo o rompimento da resistência, tá bem bonito, tem retorno até 14.300. O S&P também tá fazendo um rompimento ali daquele topinho, tá, pessoal? Então o S&P também tem retorno até 4.300. Movimentação aí dando sinal de alta aí dentro do mercado americano, mercado brasileiro ainda sem nada para fazer, ok? Bem, pessoal, é isso. Então não esquece de deixar um like aí e compartilhar com os amigos. Valeu, pessoal. Grande abraço para vocês. Até a próxima.